Então, gravando aula de DP de Física, ciclo 1, unidade campestre. Nós vamos trabalhar hoje com cinemática vetorial. Eu tenho aqui os slides, depois eu vou mandar para você também, para vocês na sala virtual, esses slides, tá? Então não precisa ficar tirando fotografia, nada que eu mando, a não ser que vocês queiram, tá? Então, em primeiro lugar, como que nós vamos representar a velocidade de um automóvel quando ele está fazendo uma curva, por exemplo, ou passando em uma lombada? Então, essa figurinha aí é a figura que pode ser uma lombada. Então, o carro está vindo daqui, ó, acompanha a seta do mouse. O carro está vindo aqui, passa pela lombada, está fazendo isso, ok? Como que eu represento a velocidade do carro nesse ponto P aqui, ó, bem na parte de cima da lombada? Então, eu represento, é uma representação gráfica isso, tá? Eu represento com uma reta tangente ao ponto. Essa tangente é esse pontilhado que você está vendo aqui, ó, em laranja. Então, a direção, ó, é a reta que tangencia a trajetória. E o sentido é o sentido do movimento. Se o carro está fazendo isso, ó, nesse sentido da esquerda para a direita, então você representa no ponto P da esquerda para a direita. Esse vetorzinho verde representa a velocidade do seu carro quando você está passando na parte de cima de uma lombada. E a mesma coisa quando você está fazendo uma curva numa estrada e assim por diante, tá? Então, o item 1 de cinemática vetorial é o item velocidade vetorial V, ok? Agora, ó, eu vou fazer um exemplo, tá? Então, deixa eu só mudar o quadro daqui, que está bem em cima da figura para mim. Vou só mudar o quadro, ó. Vamos supor, é um exemplo, tá? Que aqui seja uma trajetória circular, pode ser uma corrida de carro, eles estão fazendo isso, ó, correndo aqui. Eu quero que você represente neste ponto, tá? A gente escolhe um ponto. Como é que eu represento nesse ponto a velocidade vetorial deste carro? Aí você passa uma reta, ó, tangente ao ponto. O que é uma reta tangente na matemática? É uma reta que só passa por esse ponto. Tá vendo que ela encosta a trajetória só nesse ponto? Essa é a reta tangente. Então, como é que você coloca o vetor velocidade desse ponto para baixo ou desse ponto para cima? Como eu coloquei aqui o sentido ao horário, ele está fazendo isso, ó. Então, quando ele faz isso aqui, ó, é desse ponto para baixo. Então, está na página seguinte, ó. Tá vendo, ó? Esse é o vetor velocidade V, ó. Ele está fazendo isso, então, nesse ponto, esse vetor é para baixo. Então, sempre a velocidade é representada tangente ao ponto e no sentido do movimento, ok? Próximo item agora é o item que fala sobre aceleração vetorial A. Aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque quando um carro faz uma curva, ele pode ter duas acelerações. Tem casos que tem uma, tem casos que tem duas acelerações, tá? Essas acelerações, elas são divididas em AT, esse AT aqui, ó, aceleração tangencial, e ACP, aceleração centrípeta. Então, nós vamos ver cada caso. Em primeiro lugar, eu coloquei item 2.A e depois item 2.B, que é a centrípeta. O que é aceleração tangencial? Essa aceleração tangencial, ela é responsável pela variação da velocidade do carro. O que significa isso? Se você estiver fazendo uma curva pisando no acelerador do carro ou pisando no freio, movimento acelerado ou retardado, existe a aceleração tangencial, que é aquele A do vovô ateu, das fórmulas do M e o V, do vovô ateu, do sorvetão, do Torricelli, tá? Então, se o movimento for uniforme, se a velocidade for constante, este AT não existe, ok?
Características, ó. Deixa eu só fechar aqui. Características. Essa aceleração tangencial é aquele A, como eu falei para vocês, ó, que aparece nas fórmulas que vocês conhecem como sorvetão, Torricelli, vovô ateu, tá? Se o movimento for uniforme, que o móvel caminha com velocidade constante, não tem aceleração. Como é que eu represento a aceleração aqui, ó? O nome dela não é aceleração tangencial, então ela também é tangente aqui, ó. Detalhe, se o movimento for acelerado, você estiver fazendo a curva pisando no acelerador, o que acontece? A aceleração tangencial tem a mesma direção e sentido da velocidade. Então, lembra na primeira página? A velocidade é esse vetor verde, então a aceleração tangencial, ó, mesma direção e sentido, é o vetor pretinho. Você pode fazer maior, menor ou do mesmo tamanho. Isso aqui eu dei um exemplo para o acelerado. Se você estiver fazendo uma curva pisando no freio, brecando o seu carro, o movimento é chamado de retardado, então a aceleração tangencial tem sentido contrário de V. Então, ó, se a velocidade é esse vetor verde para a direita, você colocaria a aceleração tangencial para a esquerda. Então, sempre a aceleração tangencial tem sentido contrário, ok? Esse é o slide 6, próximo slide. A aceleração centrípeta, item B. A aceleração centrípeta ela é responsável pela variação da direção. Quando o teu carro está fazendo uma curva, alguém te puxa para o centro da trajetória. Essa é a aceleração centrípeta, tá? Então, ela sempre vai aparecer em movimentos curvilíneos. Fez curva, passou em lombada, não importa se a sua velocidade é constante, se o movimento é acelerado ou retardado, existe aceleração centrípeta. O cálculo dela é a velocidade do seu carro ao quadrado dividido pelo raio da trajetória, ok? Agora nós vamos ver um exemplo para colocar isso, ó. Então tá aqui o ponto P, tá? A velocidade era horizontal e para a direita. Olha aqui a aceleração tangencial horizontal e para a direita. Olha aqui a centrípeta apontando para o centro da trajetória. Faço a soma vetorial, ó, paralela, paralela. Onde cruzou, eu tenho a aceleração total do meu carro, que é chamada de aceleração vetorial A. Ela é a soma vetorial da tangencial com a centrípeta, tá? Cuidado com uma coisa, sempre a tangencial e a centrípeta, ó, elas formam 90 graus. Todo vetor que forma 90 graus, você calcula o seu valor pelo teorema de Pitágoras. Então, o A ao quadrado é a tangencial ao quadrado mais ACP ao quadrado. Essa é a fórmula para se calcular a aceleração total, tá? Então, tem casos que tem as duas acelerações, a tangencial e a centrípeta. Quando tem as duas? Quando o movimento é acelerado e retardado. Se eu fizer a curva em movimento uniforme, mantendo a velocidade constante, esse AT não existe. Então, essa aceleração vetorial é a própria centrípeta, tá? Então, quer ver? Eu coloquei alguns exemplos. Primeiro exemplo. Movimento uniformemente variado acelerado. Ó. Então, faz de conta que eu tenho lá um autódromo com pista circular. O movimento é no sentido horário, esse aqui. Eu quero que você represente neste ponto os 4 vetores. Primeiro, você representa a velocidade, ó, tangente ao ponto. Então, daqui para cá, tangente, tá? Então, primeiro vetor velocidade tangente ao ponto no sentido do movimento. O próximo vetor é da aceleração tangencial. Como o movimento aqui é acelerado, ó, ela tem o mesmo sentido do V. Então, se o V está para cima, eu vou botar o AT para cima também, que é a nossa próxima tela. Então, ó, AT para cima também, ó, o V para cima, AT para cima também, tá? Porque é acelerado. O próximo é a centrípeta. Olha a centrípeta, dirigida para o centro da
trajetória, tá? Agora eu tenho o vetor verde e o vetor azul, os dois estão formando 90 graus, vou traçar a paralela aqui, fechar o paralelogramo e determinar a aceleração total. Então, ó, a aceleração total, ó, paralela, esse vetor vermelho é a aceleração total nesse carro ou vetorial. Essa aceleração total A é a soma vetorial da tangencial com a centrípeta, só que é o que eu falei para vocês, ó. Se o AT vale 2, por exemplo, e o ACP vale 3, você nunca vai poder fazer 2 mais 3 igual a 5. Isso aqui é soma vetorial, é Pitágoras. Você vai fazer 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, soma e tira a raiz quadrada, tá? Tem que tomar cuidado com isso, ok? Próximo exemplo, movimento uniformemente variado retardado. Então, ó, estou fazendo isso na pista de corridas, ó, só que eu estou pisando no freio do meu carro. Quando eu estou nesse ponto que eu estou te mostrando aqui, ó, por exemplo, a velocidade é 120, ó, aí eu piso no freio 120, 100, 90, 80, 70, 60. Então, como é que eu represento nesse ponto aqui todos os vetores? Primeiro, velocidade tangente ao ponto no sentido do movimento, igualzinho. Próximo, como é que eu represento a aceleração tangencial? Como o movimento é retardado, a tangencial tem o sentido contrário de V. O V está para cima, então eu coloco ela para baixo. Ó, a minha próxima tela, tá vendo? Ó, o V está para cima, a aceleração tangencial está para baixo. A centrípeta, ó, continua a mesma coisa. É esse vetor em cor de rosa apontando para o centro da trajetória. Traço a paralela, aqui eu tenho a aceleração total do meu carro ou vetorial. Se você for calculá-la, teorema de Pitágoras, ok? E um último exemplo é quando o movimento é circular e uniforme. Se é uniforme, a velocidade do seu carro se mantém constante, ele não tem aquela aceleração do vovô ateu, não tem aquela aceleração. O AT vale 0. Se o AT vale 0, você não coloca. Então, não tem o AT, tá vendo? Ó, só tem o vetor velocidade e a aceleração centrípeta dirigida para o centro. Então, a aceleração total A é a própria centrípeta para esse movimento, ok? Então, esse foi o exemplo 3, tá? Nós fizemos um de cada um, tá? Mais exemplos, ó. Eu tenho um MUV acelerado no sentido anti-horário, então tá fazendo isso, ó. O carro tá fazendo isso no sentido anti-horário, certo? Vamos representar tudo nesse ponto aqui, ó. Dei o exemplo do acelerado. O que que eu faço em primeiro lugar aqui? Traço a reta tangente ao ponto, ó. Tá aqui, ó, tangente. Tá vendo? Aí, como o sentido é anti-horário, ele tá fazendo isso aqui, ó, então o vetor sobe. Então, o vetor velocidade vertical e para cima, ok? Como é que eu represento a aceleração tangencial aí? Se o movimento é acelerado na mesma direção e sentido de V. Ó, a minha próxima tela, ó, o V estava para cima, então o AT está para cima também. A centrípeta dirigida para o centro, ó, fiz a soma vetorial. Este vetor em amarelo é a resultante das forças, ok? Então é isso, ó, e aqui está a minha dica musical de hoje da hora, certo? Quer que volte em algum slide? Não. Não? Eu vou mandar, deixa eu só terminar aqui a gravação, eu vou mandar todos os slides, vou pôr na sala virtual da aula de DP agora para você e a gravação dessa aula, tá bom? Tá bom. Então,
Deixa eu só ver aqui. Então, Tuane, beijo. Até a próxima semana, tá bom? Tá bom, Pro. Tchau, tchau. Tchau.